Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, fazendo jus à minha fama de atrasadinho quando diz respeito a temas que estão em alta. Eu vou falar agora sobre aquele continente que todo mundo falou, que foi descoberto, um grande continente incrível, tal, da Zelândia, lá na Oceania, e o que a gente pode falar sobre isso, beleza? Então, vamos nessa. Pois é, gente, eu já devia ter falado disso daí faz uma semana, mas eu não tive tempo, eu tinha outros vídeos já previamente preparados para soltar naquele período, eu não tive tempo de gravar esse vídeo aqui, tô gravando ele aqui no carnaval, tal, vai ser uma coisa bem light. O assunto é interessante, o assunto vale a pena, eventualmente ele cai aí em algumas discussões, algum vestibular, alguma prova, uma coisa assim, então é interessante para as pessoas saberem o que diabos é esse negócio da Zelândia, né? Um continente submerso que foi descoberto, que as pessoas não sabiam que existia. Nossa, como é que as pessoas não sabiam? E na verdade não é nada disso, tá? Tipo, a mídia, pra variar, sempre fazendo um sensacionalismo que eu não vou discutir aqui, eu já falei que isso daí na verdade é um problema multifatorial, né? Mas a verdade é que a Zelândia não é um continente desconhecido da ciência. A gente tem mapeado uma série de coisas no nosso planeta e um continente não passaria despercebido, assim, não dá pra passar batido por um continente desse tamanho, né, submerso, tá? Não, os seres humanos, a ciência não é tão ignorante assim e nem tão ingênua. O planeta Terra é dividido, em 14 grandes placas tectônicas. Eu não vou ficar aqui explicando sobre tectônica, talvez eu faça um vídeo só sobre isso, talvez não, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre tectônica, que eu acho que é um assunto muito interessante, as pessoas conhecem muito pouco. E nessas 14 placas estão distribuídos os oceanos e os continentes. Os oceanos geralmente são áreas da crosta terrestre, que é muito mais fina, quando a gente está falando, são alguns quilômetros, tá, gente? Mas a crosta terrestre, ela é um pouco mais fina nas regiões em que você tem os oceanos, por isso, inclusive, que eles estão numa área mais baixa, né? Porque literalmente a crosta é mais fina, e os continentes estão numa área mais grossa de crosta terrestre. Então o que acontece? A água toda que cobre os oceanos, por gravidade, vai para as áreas mais baixas, e é por isso que os oceanos estão onde eles estão. Vários fatores podem interferir na mudança do nível dos oceanos, como eu expliquei naquele meu vídeo sobre o aquecimento global, que eu fiz lá, entrevistando um monte de professores e tal. Porque agora, por exemplo, o nível dos oceanos está subindo devido ao aquecimento do oceano, né? Ou seja, a dilatação da própria água, e ao derretimento de calotas polares que estavam em regiões não líquidas, né? Ou seja, que estavam em cima de terra, né? Então derrete, aumenta a quantidade de água disponível nos oceanos. Tá? Então é principalmente Antártida e Groenlândia. Só que no passado, variações de temperatura, mudanças geológicas na conformação dos continentes e tal, fizeram com que os oceanos mudassem bastante de nível, né? No passar das eras geológicas. E nos últimos 100 mil anos, digamos assim, o nível dos oceanos variou tremendamente, principalmente por causa da variação das eras glaciais. Ou seja, quando você tem as eras glaciais em ápice, né, ou seja, você tem mais gelo formado, você tem menos água disponível nos oceanos, né, e isso daí faz com que os oceanos abaixem de nível, retrai o oceano. Quando você tem uma época mais quente, um interglacial, você tem, então, a calota polar derretendo, aumenta o número de água disponível nos oceanos e os oceanos sobem de nível. Tá? Então isso daí é um fenômeno bem conhecido, que aconteceu de forma alternada, como eu falei, nos últimos 100, 200 mil anos. E dentro dessas 14 placas tectônicas que formam a crosta terrestre estão esses continentes, que são essas áreas mais grossas de crosta, que ficam geralmente para fora, que são a América do Sul, a América do Norte. A América Central ela é uma divisão política e econômica, mas ela não é geológica, tá? Então a América Central, na verdade, é parte da América do Norte. Eurásia, que também do mesmo jeito, a Europa e a Ásia são divididas por questões políticas e econômicas, mas do ponto de vista geológico é um bloco só, não tem por que separar a Europa da Ásia. A África, a Austrália e a Antártida, né, lá no Polo Sul. Então são esses 6 continentes. E olha que interessante, se você for olhar no Google Maps, você vai ver que todos os continentes possuem uma plataforma continental. O que é a plataforma continental? Seria como se fosse um degrau extra antes de chegar no fundo do mar. Essa área de oceano mais clara que você consegue observar ao redor dos continentes é a plataforma continental. E olha que interessante, em períodos em que os oceanos eram mais baixos, né, em que os oceanos estavam mais rasos, ou seja, no auge das glaciações, essa plataforma continental ela era exposta. Muitos da fauna e da flora que existem hoje em ilhas que estão presentes nessa plataforma continental, quando o oceano era mais baixo, eram meramente picos de montanhas, tá? De uma área muito maior dos continentes. Quando o mar veio e submergiu toda essa parte da plataforma, só sobreviveu a fauna e a flora dos lugares que estavam nas montanhas mais altas, que hoje são ilhas. Tá? Então isso daí acontece com quase todas as ilhas das Antilhas, né, da América Central. Né? Então, por exemplo, Cuba era
ligada ao México, né? Bahamas também era uma coisa só ligada lá com a Flórida. Quer dizer, toda essa parte de plataforma continental, essa parte mais rasa do oceano, estava exposta nos períodos em que o oceano era mais raso. Então, por exemplo, a gente sabe que os primeiros seres humanos que chegaram na Inglaterra, eles chegaram andando, eles não chegaram nadando, porque naquela época o Canal da Mancha era um vale que separava duas áreas grandes, né, que seria a Inglaterra e a França. O norte do Canadá todo lá, que você tem aquela área de várias ilhas, a Groenlândia também e tal, aquilo lá na verdade é um único bloco continental que tem áreas um pouquinho mais finas, que são essas plataformas continentais, e que acabam submergindo depois que o mar subiu de nível. Tá? E aí isso entra o Estreito de Bering, que liga a América do Norte à Ásia, de onde com quase toda certeza vieram os índios aqui das Américas, tá? Eu explico isso daí em outro vídeo, não vou explicar aqui novamente. E você tem uma série de outras regiões. O Japão é um outro exemplo de lugar que os primeiros habitantes humanos provavelmente chegaram andando, tá? Que também está grudado à Ásia, à Rússia e à China, na época que chegaram os primeiros colonizadores da espécie humana. Então, se você for para a Austrália, por exemplo, você vê que o continente australiano é a Austrália e Nova Guiné. E isso, inclusive, faz sentido do ponto de vista zoológico e botânico. Se você compara a fauna e a flora da Austrália e da Nova Guiné, são muito mais correlatas, são muito mais parecidas do que com a fauna da Indonésia, por exemplo, da Nova Zelândia. Tá? São áreas de um bloco só, que você pode ver aí pelo Google Maps mesmo, onde está a plataforma continental, que se o mar baixasse de nível, iam ter uma ponte de terra ali ligadas, tá? Por onde provavelmente passaram os primeiros habitantes também, né, humanos, da Austrália. E você olhando pelo mapa, você vê que tem algumas áreas em que a crosta terrestre é mais grossa, mas que estão dentro do oceano. Isso daí você consegue medir até antes das fotos de satélite, todas essas coisas que a gente tem disponível. O pessoal fazia medidas batimétricas, né? Até hoje você faz batimetria, né? Que é uma medida da profundeza do oceano. Antes o pessoal fazia isso, sei lá, com cordas, uma coisa assim. Hoje o pessoal faz com ecolocalização. Então você vai lá, faz um sonar, né? E você consegue determinar a profundidade do oceano em certos lugares. Você consegue fazer um mapa super bem feito, né? Batimétrico do fundo do oceano. Tá? Isso daí é conhecido há muito tempo. E hoje, com as imagens via satélite, é muito mais fácil de ver. E dá uma olhada quando você olha a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma tremenda área de plataforma continental, que a gente nem pode chamar de plataforma continental porque é maior do que a própria Nova Zelândia. Tá? É uma área gigantesca ali de mar mais raso, que vai por toda uma extensão ali do Oceano Pacífico, que liga com a Nova Caledônia, que é aquelas ilhas que hoje são parte da França, né? Que são ali um pouco mais para o norte da Nova Zelândia, e algumas outras ilhas que estão ali ao redor. Essas ilhas, na verdade, seriam os picos, digamos assim, de um grande continente que seria a Zelândia. Só que os caras só conseguiram descobrir isso hoje? Mas é claro que não, isso daí já é conhecido há muito tempo. Tanto é que você já tem essas fotos do Google Maps aí, não veio de 2017. Eu sei disso daí desde 2006. Mas então, se todo mundo já conhecia esse maldito desse continente, por que fizeram esse auê agora em 2017? Isto foi por causa de um artigo que foi publicado na Geological Society of America, tá, na GSA, que é uma sociedade acadêmica muito reconhecida dentro do ramo da geologia. Foram autores da Nova Zelândia, da Nova Caledônia e da Austrália que publicaram um artigo elevando o status da Zelândia, que já era conhecido, como de microcontinente para continente. Ou seja, o que aconteceu na verdade foi uma mudança de nomenclatura, porque você tem algumas categorias que separam continentes de microcontinentes para grandes províncias ígneas. Que também, né, ígnea é rocha vulcânica, né, digamos assim, né, a rocha original da Terra. Tá? Então são essas três categorias que são divididas. Eu vou deixar aqui algumas figuras do próprio artigo, que é muito didático, né? Então mesmo para quem não é versado em geologia, consegue entender esse artigo muito bem, em que você tem aí a separação entre províncias ígneas, microcontinentes e continentes de verdade, e a proporção deles que está submerso ou não. Então vocês podem ver pela figura, tá? Eu estou olhando aqui no computador, você vê aí que a maioria das províncias ígneas ou microcontinentes estão com quase toda a sua área submersa. Então você pode ver que eles estão lá embaixo no gráfico, tá? O único microcontinente que não tem toda a área submersa é Madagascar, que está lá em cima, que do ponto de vista geológico, realmente Madagascar é uma coisa que não tem nada a ver com a África. Tá? E você tem os continentes, que são aqueles que estão com a maior parte emersa. Você vê ali que eles separam a Índia, né? Que é um continente que era originalmente separado da Eurásia. Ele se colidiu com a Ásia, né, formando os Himalaias há alguns milhões de anos. Você tem ali a Antártida, né, que na verdade é formada por duas partes, né, dois blocos continentais mais ou menos, formado um continente só. E a América do Norte, lá onde está incluso
A Groenlândia, como eu tinha falado, a Austrália, inclusa a Nova Guiné, e a Zelândia lá embaixo como sendo dos continentes, né, nomenclaturalmente chamados de continentes, o que tem a menor porção de terra emersa, ou seja, cuja maior parte está submersa, que teria como principais blocos emersos a Nova Zelândia e a Nova Caledônia, e também algumas ilhas pequenas lá, como a ilha Norfolk, que é uma ilha bem importante para o pessoal lá da Austrália, a ilha de Lord Howe, que também é bastante conhecida lá para quem mora na região da Oceania, que o pessoal vai lá fazer turismo e tal. E mesmo assim, perfaria, sei lá, 5 milhões de pessoas habitando tudo isso daí, né? Porque a população da Nova Zelândia, Nova Caledônia, dessas ilhotas aí, dá mais ou menos isso. E o que acontece? Os próprios autores do artigo admitem que o que determina, do ponto de vista de definição mesmo, o que é um continente e separado do que é um microcontinente, é uma coisa um pouco arbitrária. Tá? Então, se os próprios autores do artigo admitem que é um pouco arbitrário você definir o que é um continente ou um microcontinente, né, o que separa uma coisa da outra, fica um pouco difícil de você achar que essa elevação, esse auê que foi feito com relação à Zelândia, é algo realmente relevante do ponto de vista científico. Mas a questão é que eles acharam que essa arbitrariedade, exatamente por ser uma coisa frágil, seria o suficiente para levantar o lugar onde eles moram na categoria de continente. E até que você consegue algumas justificativas geológicas. Óbvio, eu não sou geólogo, eu tenho algum conhecimento em geologia. Pelo que eu sei, pelo que eu tô vendo aí, por esse tipo de discussão que eles estão fazendo, é um pouco parecido com o que a gente vê com a discussão de bacia sedimentar aqui no Brasil, que o pessoal que olha de um jeito, analisa as camadas de uma maneira e fala que a deposição foi assim assado e acha que aquilo pode ser uma bacia, aí o outro acha que aquela bacia na verdade não é uma bacia inteira, é só uma formação de uma bacia maior, sabe? Você tem algumas discussões que têm a ver um pouco com as definições do que é uma bacia, o que é uma formação e uma série de outros termos geológicos que acabam esbarrando um pouco naquilo que você acha que é mais adequado ou não. Então, não me surpreenderia se daqui a alguns meses ou anos viesse mais alguns cientistas e falasse, olha, essa classificação que esses caras deram aí não faz nenhum sentido, não tem nada que justifique a Zelândia ser elevada para a categoria de continente e mantém ela como microcontinente, sabe? Então, não me surpreenderia. Mas enfim, vamos explicar. Do ponto de vista linguístico, fica um pouco complicado a gente falar da Zelândia, porque em inglês, que é onde eles cunham esses termos todos, na verdade a Nova Zelândia é New Zealand. Zeeland é uma área da Holanda, se não me engano, eu acho que tem um pedaço na Bélgica também que chama Zeeland, alguma coisa assim. Então por isso que a Nova Zelândia tem esse nome. Os holandeses devem ter sido os primeiros europeus a chegarem lá e falaram, essa é a Nova Zelândia. E esse continente submerso, que a gente já conhece há muito tempo, só chamava de microcontinente, foi chamado de Zelândia. Zelândia com A no final, né, com IA no final, exatamente como a gente fala em português. Só que em inglês isso faz diferença. Você separa a Zealand da Zelândia. Pra gente em português, que a gente já chama a New Zealand de Zelândia, não faz muita diferença a Zelândia da Holanda da Zelândia que foi descoberta agora, né? Descoberta, né? Foi elevada agora aí à categoria de continente. E qual é a justificativa geológica que eles dão? Eles falam que a espessura da área ali que forma a Zelândia é o suficiente para ser considerado um continente, ou seja, você tem áreas internas de continentes grandes, como a América do Norte, por exemplo, que são mais baixas, que formam vales, que não necessariamente são oceanos, às vezes são áreas secas. E essas áreas, se fossem na Zelândia, estariam submersas, então você poderia chamar isso daí de continente por uma questão de espessura da crosta mesmo, e por uma questão de área também, ou seja, não é tão pequeno quanto Madagascar, a ponto de ser chamado de microcontinente, forma uma área realmente de muitos milhões de quilômetros quadrados, se você somar tudo aquilo lá que eles estão considerando, tá? Que eu não vou falar números aqui porque eu não lembro, mas vocês podem ler no artigo original. Além disso, teria uma composição mineralógica também com relação às idades, ou seja, o fundo oceânico costuma ter rochas mais novas, menos antigas, até por uma questão de formação de crosta, tal, não sei o que, como eu falei, eu vou explicar isso em outro vídeo, enquanto os continentes são blocos mais antigos de rocha, tá? E, portanto, tem rochas que você consegue datar, sei lá, do Ardeano, sabe? Sei lá, 4 bilhões de anos, uma coisa assim. E as rochas que foram coletadas do fundo oceânico lá na região da Zelândia teriam dado idades parecidas com essas e, portanto, você teria um critério a mais para dizer que aquilo lá é um continente e não um microcontinente. Só que eu saiba, isso também acontece em Madagascar e nem por isso a gente eleva Madagascar à categoria de continente, tá? Mas, como eu falei, essa é a parte mais geológica, eu não tenho tanto conhecimento assim nessa área para entrar em detalhes. Então é mais ou menos isso, tá? Você tem aí eu acho que uma tempestade em copo d'água, entre aspas, gerada talvez por esses
autores, talvez pela mídia, talvez por todo mundo junto, que mostra uma coisa que a gente já conhecia como algo que fosse novo, tá? Sendo que na verdade não é algo novo, é algo que a gente já sabe há muitos anos já. Mas isso também suscita um pouco aquela história de continentes perdidos, né? O pessoal falando lá da lenda de Atlântida e toda aquela coisa assim, que eu acho que vale a pena algumas palavrinhas. Para começar, que você tem várias lendas de continentes perdidos ao redor do mundo. A Atlântida é só a lenda que existe permeando a cultura ocidental. É grego, né? A origem da lenda de Atlântida, que a gente saiba, é grega. Agora, você tem outros, né? Como a Limúria, se não me engano, sabe? Que também seria um continente submerso ou no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico, não lembro agora. Na verdade, é uma coisa muito interessante essa questão de províncias ígneas grandes, que nem eu falei, né? Por exemplo, uma que eu achei muito interessante é o platô Kerguelen. Provavelmente vocês não sabem o que é isso, nem nunca ouviram falar, mas se você for olhar o seu Google Maps e colocar ele no sul do Oceano Índico, quase chegando na Antártida, você vai ver uma grande massa de crosta grossa, digamos assim, não grossa o suficiente para ser emersa, mas ainda assim uma área de mar raso, digamos assim, gigantesca ali perto da Antártida, a mais ou menos equidistante da Austrália e da África. Tá. Aquilo lá é o platô Kerguelen. Para não dizer que não tem nada emerso ali nesse pedação ali, você tem as ilhas Kerguelen, é território francês, e as ilhas Hart e McDonald, que são território australiano. Para não dizer que não tem ninguém morando lá, acho que nas Ilhas Kerguelen tem cerca de 50 pessoas, mais ou menos, que moram lá, mas eu acho que são ligados à pesquisa científica também, tal, que é uma área bem interessante. O pessoal acredita que essa área toda de crosta mais grossa, né, também estava emersa na época do oceano mais raso. Então, olha que interessante, imagina quantas descobertas incríveis que a gente não pode ter de paleontologia, ou tentando entender como foi a migração dos animais e das plantas, né, como é que foi a distribuição biogeográfica deles, podendo estudar alguns achados que a gente tem nisso daí. Só falta a gente conseguir fazer escavação submarina, que é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer, né? Mas isso vale para a plataforma continental aqui do Brasil também, de todos os continentes, tá? Imagina que a gente não tem escondido ali que possam evidenciar colonização de vários lugares, que mostrem como que tal bicho, tal planta, ou mesmo seres humanos chegaram ali. Mas infelizmente ainda é uma coisa bem inacessível, mas olha que interessante que seria, tá? E aí o pessoal vem perguntar o lance da Atlântida, não, mas então isso é uma evidência de que a Atlântida existiu e tal. Eu talvez possa fazer até um vídeo só falando de Atlântida, tá? Que é uma coisa que é um tema bem interessante. A princípio, a resposta que eu posso dar mais curta é: a gente só conhece a Atlântida pelos escritos de Platão. Na verdade, se você for pegar os textos de Platão, os originais, que eu não li, ele pode estar se referindo a qualquer coisa. Ele pode estar se referindo a qualquer civilização que foi destruída por um cataclisma. Atlântida pode ser chamado desse nome, mas pode ser a ilha de Creta, pode ser, sei lá, a Sicília, Sardenha, pode ser várias culturas que foram conhecidas ali daquela época do Mediterrâneo, pode ser algum pedaço lá do Marrocos, pode ser um pedaço de Gibraltar, pode ser uma parte do Mar Negro. Ele não dá especificações sobre local, sobre coisa. Na verdade, pode ser, inclusive, uma visão utópica do Platão sobre algo, uma alegoria, algo que não aconteceu. Existem continentes que foram submersos? Existem. Alguns deles, durante o período em que os seres humanos já poderiam se lembrar, tal, provavelmente não. Provavelmente nada que tenha sido nos últimos 300 mil anos, assim, nesse nível. Mas talvez algumas coisas, assim, como eu falei, algumas ilhas só foram separadas do continente depois que já tinha tido população humana lá naquela ilha e tal. Então as lendas podem ter surgido, podem ter aparecido baseado numa série de coisas que a gente sabe. Podem ter aparecido. Mas isso significa que era a Atlântida do Platão? Não. Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro continente, porque a Atlântida está vinculada diretamente com os textos platônicos. Se você não consegue vincular o texto do Platão a qualquer outra coisa que você encontrou lá, sei lá, a Zelândia ou esse platô Kerguelen aí, então não é a Atlântida. Então não dá para dizer que é a Atlântida, não dá para falar que é ela, porque você especificamente precisa estar vinculado ao texto platônico, senão é qualquer outra coisa. E como a colonização por humanos das ilhas da Oceania mais afastadas, tipo Nova Zelândia, Micronésia, Melanésia, Polinésia e tal, foi muito tardia, ou seja, demorou muito para acontecer comparado com a colonização de outras partes do globo, dificilmente alguém se lembraria da Zelândia a ponto de fazer uma lenda, tal, não sei o quê. Provavelmente quando o ser humano chegou ali naquela região da Nova Zelândia, os primeiros Maori, os primeiros polinésios ali que fundaram lá os povoados nas ilhas mais do norte, provavelmente eles já conheceram aquela região como sendo uma série de ilhas e não chegaram a ver aquela parte emersa. Então dificilmente você vai ter isso daí vinculado a alguma lenda que poderia ter chegado não sei aonde para gerar a Atlântida e muito mais impossivelmente na Europa, tá? Para chegar na Europa, na Grécia, de sei lá
500 anos antes de Cristo, para o Platão ter escrito sobre isso. Tá? Então, não tem nada a ver com Atlântida, mas é um tema interessante, eu posso abrir um vídeo só para discutir sobre esse assunto. No geral, era isso que eu queria falar, espero ter elucidado aí algumas curiosidades, algumas coisas interessantes para vocês. Um abraço, até mais e falou!